mais um Lounge TRT no ar, aqui em 104.3 e também no YouTube, @TRTFM 104.3. Letícia Borges é a nossa convidada. Letícia, seja bem-vinda. Muito obrigada, Vinícius. É uma honra para mim também ter recebido esse convite para estar aqui com vocês. Letícia, você é psicóloga, né? Sim, sou psicóloga. Trabalha aqui no TRT. Trabalho há 15 anos, estou aqui no TRT. 15 anos. Já passei por outros locais também, já tenho 18 anos aí na trajetória profissional. Que maravilha! E a gente vai falar de uma coisa interessante, que é o poder de se elogiar, não é, Letícia? Certo. Como é que você despertou para essa temática na sua vida profissional? Bom, a psicologia, ela olha muito para patologias, para transtornos mentais, né? Então, há muito tempo que as pessoas associam, né, um psicólogo a um adoecimento mental, um transtorno mental. E aqui mesmo, na minha trajetória no TRT, eu vinha percebendo algumas questões e falando, gente, a gente só fala do adoecimento, só olha quando as coisas já, né, estão problemáticas. E eu queria mudar um pouco esse olhar. Queria buscar outras formas de olhar para o ser humano, mas no viés da prevenção mesmo. Do que a gente pode fazer para que a gente não adoeça, para que as coisas estejam bem. Então eu comecei a buscar outros estudos, outras áreas, e aí eu me encontrei dentro da psicologia positiva, né? Encontrei alguns conceitos, alguma teoria que me desse suporte e base para esse novo olhar. E como que o elogio pode gerar essa força positiva nas pessoas? Parece uma coisa tão simples, mas pode mudar uma vida, né? Sim, com certeza. Parece muito simples, né? E tem uma coisa muito curiosa quando a gente fala de elogio, que tem muitas pessoas que têm dificuldade, inclusive, de receber um elogio. Elogiar não é uma prática tão comum no nosso dia a dia, porque se a gente pensar, desde quando a gente começa a nossa vida, desde as crianças, o que a gente costuma fazer? Mostrar o que tem que ser feito, corrigir os erros, né? Esse aqui não é o caminho, tem que ser esse. Então a gente vai corrigindo, vai alinhando erros, né? Aquilo que não está dando certo, corrigindo rotas. Mas a gente não tem muito hábito de reforçar aquilo que está sendo bem feito. Olha, parabéns, esse trabalho ficou certo, era assim mesmo que eu esperava, né? Sendo bem genérica. Uhum. Então a gente tem esse hábito de sempre olhar para o que precisa melhorar, olhar para o que precisa ser corrigido. Então a gente tem essa dificuldade de elogiar, essa dificuldade de receber também, porque aí também não é uma prática, muitas vezes associada aí a uma baixa autoestima, algumas dificuldades, um medo de exposição. Então se a gente começa a olhar para o elogio, todos nós temos coisas boas, temos características, temos forças, e isso nos mostra a potência que nós temos, o que a gente pode, né? Como que a gente pode empregar essas forças para que a gente tenha um bom desempenho, tenha boas relações. Esse elogio, ele reforça isso em nós, o que a gente já tem de bom, a nossa potência, as nossas forças e virtudes. Então a gente precisa do elogio para saber que a gente está conseguindo empregar isso. Nós só podemos saber se a gente está nesse caminho, se a gente está conseguindo mostrar isso quando a gente recebe um feedback. E o elogio é um feedback. Então, ele é importante para nos direcionar, nos mostrar o caminho que a gente está seguindo, se a gente está conseguindo ser coerente com aquilo que nós temos de valores, com aquilo que a gente realmente quer ser na vida. Tá ótimo, a gente fala aqui com Letícia Borges, é a nossa convidada de hoje. Letícia, agora a gente aproveita porque a gente está na TRT-FM. Certo. E no nosso canal do YouTube também. Isso leva a Justiça do Trabalho para perto do trabalhador. Uhum. Para falar justamente com essas pessoas que estão no mercado de trabalho, tanto chefe como trabalhadores. Para um chefe que elogia, que diz aquilo que vê de bom no seu funcionário, o que isso pode mudar para a empresa? O que isso pode mudar na vida cotidiana do trabalhador receber um elogio do chefe, do seu supervisor, do seu superior? Certo. Bom, eu acredito que as pessoas acordam todos os dias, né, e querem mostrar o seu melhor no espaço em que ocupa, né, no seu trabalho. Todo mundo chega e quer sempre ter um excelente desempenho. E quando você consegue chegar, né, e ter isso reconhecido pelo seu gestor, isso com certeza vai melhorar essa autoestima.
isso vai impactar o engajamento, a produtividade desse colaborador, né? Isso é muito importante para que as pessoas também tenham essa referência, porque é muito comum esse alinhamento do que precisa ser feito, do que precisa ser corrigido, mas é muito gratificante você ouvir e falar assim, você está fazendo um excelente trabalho, sua criatividade foi muito bem utilizada, seu relatório ficou muito bem escrito, então isso traz para a pessoa, né, uma informação importante de que ela está desempenhando adequadamente, que isso está sendo reconhecido, está sendo visto, e isso abre portas também, né, para essa relação entre as pessoas. Isso também deixa a pessoa mais aberta para uma relação saudável, positiva, se conecta com esse gestor, então é muito mais fácil a comunicação fluir quando você tem esse espaço de troca, de reconhecimento. Eu, desde pequeno, ouvi bastante que não se deve elogiar gestor. Muitas das pessoas falavam sobre políticos, né? Não se deve elogiar porque estão fazendo o mínimo. Beleza. Mas vamos para a área profissional. Isso pode ser, às vezes, entendido por um outro colega como puxa-saco, mas elogiar também o patrão é bom para a relação empresarial? Também é muito positivo. O que as pessoas confundem é que, às vezes, esse elogio, ele realmente não é autêntico, não é verdadeiro. Está sendo usado mesmo para puxar saco, porque eu não vou negar que isso pode acontecer, claro que pode. Só que, quando é um elogio autêntico, um elogio verdadeiro, quando a pessoa está trazendo elementos, características que são vistas, né? Porque a gente elogia muitas vezes é o comportamento da pessoa, aquilo que todo mundo consegue ver. Se eu estou elogiando uma característica que a maioria das pessoas não percebem, elas vão olhar aquilo, tá puxando o saco, porque nem é tão assim. Mas se eu estou sendo autêntico e verdadeiro em comportamentos que estão visíveis, isso vai favorecer essa relação. Com certeza, o gestor também vai se sentir reconhecido, porque o líder também é um ser humano e todo ser humano gosta de ter esse reconhecimento, né? Então, isso vai ser positivo para essa relação. A psicóloga Letícia Borges é a nossa convidada aqui no Lounge TRT hoje. Letícia, a gente falou de relações na empresa do funcionário, patrão e colegas também, mas como é que o elogio pode ser utilizado também nas relações interpessoais, com amigos, com a namorada, com o namorado, com a esposa, Isso modifica muita coisa? Sim, modifica muita coisa. Na verdade, reforça muita coisa, né? Reforça essa relação, porque quando a gente começa uma relação, né? A familiar, ela tá ali, né? Posta, é o primeiro núcleo. Mas especialmente uma relação de amizade, uma relação amorosa, o que nos aproxima das pessoas? São as características que a gente admira naquela pessoa. Muitas vezes essa relação é construída numa admiração, e elogiar é admirar, é trazer isso à tona, né? Essa admiração, esse reconhecimento. Então isso ajuda a construir essa relação, ajuda a reforçar o dia a dia dessas pessoas. Lógico que vão ter características diferentes, mas isso não vai sobressair. O que sobressai é esse reforço que as pessoas oferecem. E até quando a gente tem uma boa relação, abre espaço também para as conversas difíceis, que elas também vão ter que acontecer. Então, se há uma relação de confiança, se há uma relação saudável, vai ter espaço para tudo isso. Para o elogio, para também as conversas difíceis. E a gente tem que pensar que nós estamos vivendo um momento de muito isolamento, de muita solidão. E as pessoas precisam dessa interação e precisam resgatar isso no seu dia a dia, né? Porque está todo mundo cansado, sobrecarregado e às vezes até fazendo muitas coisas erradas mesmo por cansaço, por excesso de informação. Então vale a pena construir essa relação e reforçar essa relação olhando para aquilo que a pessoa também tem de bom. Isso vai ser muito saudável para essas relações. Letícia, a gente começou o bate-papo e você frisou que existem pessoas que não sabem sequer receber, como receber elogio. O que acontece com a autoestima de uma pessoa que nunca recebe elogios? Muito provavelmente ela vai se sentir inadequada,
né, eu estou sempre fazendo algo errado, estou sempre sendo corrigido, ela pode se sentir frustrada, pode vir outras emoções aí, como raiva, ressentimento. Então, isso vai tornando a pessoa, né, as relações da pessoa até mais difíceis, ela vai se tornando talvez até mais reativa nessas relações. Então, abrir espaço para esse reconhecimento, para esse elogio, trazer isso para a pessoa, né, ajuda também a ela se construir a partir disso, né, entender que ela não está fazendo tudo errado, que ela também tem coisas boas a oferecer e em algum momento erra como todo mundo. Então isso é muito benéfico aí para uma pessoa, né, no seu dia a dia. E a gente precisa olhar isso com atenção. Uma pessoa que nunca recebe vai ter muitos sentimentos negativos voltados para si e até mesmo para o mundo. Da pessoa que nunca recebe para a pessoa que nunca faz um elogio. Como que essa pessoa deve dar o primeiro passo? Deve prestar atenção, deve olhar para o mundo ao seu redor, buscando características, forças positivas, o que aquela pessoa faz bem feito. Eu nunca recebo, mas será que eu estou elogiando? Será que eu estou prestando atenção nas coisas boas ou eu entrei numa espiral de reclamar o tempo todo, né? Porque tem pessoas que entram numa espiral e está o tempo todo reclamando e isso sobressai. Então a pessoa primeiro ela tem que olhar para si, né? Reconhecer o seu valor, ela precisa estar alinhada e identificando as suas forças também e usando essas forças no seu dia a dia para que o seu entorno possa reconhecer isso, né? Valorizar isso e ela entrar nesse hábito aí de mostrar o que tem de bom e aí as pessoas começarem a reconhecer e ela treinar também, olhar o que os outros têm de bom. Porque às vezes a gente coloca um óculos ali quando a gente está muito cansado, né? Um óculos ali da reclamação, tudo tá errado, tudo tá, né? O mundo tá cinza, tá tudo ruim e a gente fica naquele, ó céus, ó dor, né? Então a gente precisa mudar esse nosso olhar também. Tá ótimo, Letícia. Agradecer por você ter tirado um tempinho na sua agenda aí, cheia de compromissos, para falar com o ouvinte da TRT-FM. Tá certo. O prazer foi todo meu, Vinícius. Muito obrigada, viu? A gente que agradece. Quarta-feira que vem tem mais Lounge TRT. Eu aguardo você aqui na 104.3 e no canal do YouTube, @TRTFM 104.3.